paz, família, muito bom dia. Estou muito feliz de poder estar aqui mais uma manhã com vocês, mais um devocional abençoado para preparar a gente para situações, preparar a gente para afiar o nosso machado, para que a gente possa trazer uma palavra de conforto para outras pessoas ou usar para a nossa vida mesmo. Vamos dar aquele tempinho que a gente sempre dá para dar tempo de mais irmãos entrarem, dá tempo da gente compartilhar. Se você puder compartilhar lá no grupo da igreja, pode ir compartilhando também, compartilhar no grupo de mulheres da fonte também, grupo de amigos da faculdade, do trabalho. Se vocês quiserem compartilhar, ou se o Espírito Santo trazer alguém à memória e você quiser compartilhar também esse devocional, fique à vontade. É muito bom estar aqui mais uma manhã com vocês, mais uma manhã em família. Então vamos dar esse tempinho para dar tempo de compartilhar e mais pessoas poderem entrar aqui no nosso devocional. Lembrando que o devocional, dia de segunda e quarta, às 7 horas da manhã. Se você quiser participar do devocional, se você quiser vir gravar uma palavra, você é muito bem-vindo. Chama a gente, manda mensagem aqui ou manda mensagem lá no WhatsApp, no grupo da igreja, que a gente conversa com vocês, os pastores também. Se vocês tiverem mais intimidade com os pastores, pode falar com os pastores, que os pastores falam com a gente também, a gente combina certinho, tá bom? Bom, vamos começar então com a nossa oração? Se você puder fechar seus olhos, fecha. Se você não puder, como a gente sempre fala, leva sua mente cativa nesse momento pelo Espírito Santo e que nada desvie sua atenção. Querido Deus, muito obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma semana se iniciando, muito obrigada pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelos livramentos visíveis e os que a gente nunca vai ficar sabendo. Obrigada, Senhor, pelo seu cuidado, por esse privilégio de termos uma internet, de termos condições de estar acessando a internet para poder ouvir a Tua palavra, Senhor, que é algo construtivo para a nossa vida, é algo qual a gente não consegue viver sem. Obrigada, meu Deus, muito obrigada mesmo. Peço que o Senhor abençoe os meus irmãos que estão indo para o trabalho, que já estão no trabalho, que estão indo para a faculdade, para o curso, ou aqueles que trabalham de casa assim como nós. Senhor, muito obrigada por esse privilégio de falar do Teu amor, do Teu nome, compartilhar esse algo tão especial que é a Tua palavra. Peço que o Espírito Santo conduza esse devocional de uma forma sobrenatural e que a gente entenda a mensagem que o Senhor quer passar para a gente de uma forma clara, cristalina. Muito obrigada, Senhor, por guardar todos nós. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém, família? Vamos lá então para o nosso devocional. Tá lá no livro de 1 Samuel, já deixei aqui separadinho. Livro de 1 Samuel, eu vou ler o capítulo, deixa eu ver aqui. Eu vou ler aqui no capítulo 17, versículo 32. Vou começar aqui no 32, depois qualquer coisa a gente anda por aqui um pouquinho. Versículo 32 diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Versículo 33. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Aqui, Saul estava falando de Golias, né? Lembra da história de Davi que derrubou o gigante com uma pedrada? Então, pois é. Então, aqui um pouquinho antes, vamos ler aqui um pouquinho antes. No versículo 26, ó. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo.
Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando Davi falando com os soldados. Vamos lá de novo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, é aqui que eu queria ler. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com medo. É que a gente entra de novo, né? Ninguém deve ficar com medo, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Meus irmãos, não é fácil não ouvir palavras assim. Quando a gente está super motivado, ouvir palavras assim, um banho de água fria que a gente fala, né? Enquanto muitas pessoas confiam no tipo físico, no que elas possuem, uma pessoa temente a Deus, ela confia em Deus o tempo todo. E é essencial na nossa vida a gente ter fé, confiança e obediência em Deus. Davi, ele mesmo sendo um rapaz, ele já sabia que a luta não era dele. Ele tinha essa maturidade para entender. Ele sabia que não era a força do braço dele, mas sim do Senhor. Olha só no versículo 47 o que diz. Cadê? Versículo 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi, por mais que ele fosse pequenininho, né, que falam que ele era pequenininho e tal, cuidava das poucas ovelhas, ele tinha a plena consciência e sabedoria de que quem ia lutar não era ele, não era a força do braço dele, era o próprio Senhor. Essa guerra, gente, tem guerra que a gente precisa entender, que a gente não precisa recuar, a gente não precisa ter medo. Lógico, a gente tem que ser sempre sábio e perguntar para Deus: Deus, eu devo ir ou não? Vai à minha frente, Senhor. Abre os meus olhos. O que eu devo fazer? Eu devo recuar? Porque tem coisas que a gente realmente precisa recuar e deixar o agir de Deus somente. Mas tem coisas que a gente precisa ir para cima e enfrentar. Porque a guerra não é nossa, a guerra é do nosso Senhor. Quantas vezes na nossa caminhada a gente pode estar super motivado, crendo que já deu tudo certo, e de repente vem alguém da nossa própria família falar que a gente é presunçoso, que a gente tem o coração mau, quando na verdade quem conhece o nosso coração é o Senhor. Quantas vezes na nossa caminhada a gente está se esforçando para fazer tudo certo, e de repente vem alguém, pode ser gente que a gente ama, da própria família, amigo, enfim, pessoas falhas assim como nós, mas são pessoas que chegam apontando pra gente, cobrando a gente, insinuando coisas que a gente é, ou alguém que a gente já foi no passado. Eu costumo conversar quando eu converso com as adolescentes assim, e eu falo assim, toma muito cuidado, porque a fama que você constrói hoje com 15 anos pode ser a fama que você vai carregar pro resto da sua vida, porque pessoas vão apontar aquilo que você foi. Muita gente vai fechar os olhos para não enxergar em quem você se tornou através de Jesus Cristo, através desse encontro com Deus. Muitas vezes as pessoas vão te acusar por aquilo que você fez há muitos anos atrás. E isso é muito triste, isso é muito ruim. Eu falo isso e eu quero inverter aqui os nossos papéis também. Eu estava até conversando com a Silvana que realmente a gente às vezes é muito hipócrita. Às vezes a gente fala sobre coisas, aponta sobre
coisas e pessoas grandes, famosas, sei lá, e de atos, de decisões que eles tomam, que eles fazem, só que muitas vezes a gente faz a mesma coisa de outra forma na nossa vida. Não sei se você consegue entender. É que eu não tô achando nenhum exemplo aqui para eu dar agora. Mas muitas vezes a gente aponta, a gente julga também as pessoas, a gente fura a bexiguinha delas também, né? Quando elas estão super motivadas em Deus para fazer aquilo que Deus mandou. Davi, ele estava decidido aqui, teu servo irá e lutará com ele. E aí Saul vem e dá uma dessa: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um garoto e ele é um guerreiro desde a mocidade. Fora que Davi, ele não era tão grande, né, gente? E o filisteu era Golias, era o grandão, o gigantão. Aos olhos humanos, quando a gente pensa com a nossa cabeça, sem ligar o nosso pensamento em Deus, era impossível o Davi conseguir vencer essa guerra, vencer essa batalha, essa luta. Mas ele não estava com o pensamento nele, no porte físico dele, ele estava com o pensamento dele em Deus. E é isso que a gente precisa muitas vezes. A partir do momento que a gente abre os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor, todo ruído ao redor é silenciado. Não importa se falam que a gente é fraco, que a gente é pequeno, que é rico, que é pobre, não importa o que estão falando por aí. Não importa, e não importa também quem é que está falando. O importante é aquilo que Deus chamou a gente para ser, o que Deus tem dito sobre nós, o que Deus chamou a gente para fazer. Acabou. Que todo ruído seja silenciado. Que tudo aquilo que as pessoas tentam apontar na nossa vida seja silenciado também, caia por terra, seja neutralizado, enfim. Que a gente tenha ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Que quando Ele falar vai, que a gente vá sem medo mesmo. Ou vai com medo mesmo também. É o Senhor quem vai guiar. Mas a gente precisa ter a sabedoria, o reconhecimento que o Senhor Ele faz o que Ele quer. A ponto de um carinha pequenininho derrubar um gigantão que estava amedrontando um exército, gente, com gente muito forte que sabia manusear uma espada. E olha só, chegou Davi com pedrinha na mão e toma, derrubou o gigante. E sabe o que eu acho mais interessante? É que, deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Deixa eu ver. Eu não separei esse versículo porque eu lembrei dele aqui agora, mas deixa eu ver aqui. Assim que Davi venceu o filisteu, aqui achei, versículos 50 e 51. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Olha só, Davi correu, pôs os pés sobre ele e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Agora me fala, o carinha que era tão fraquinho, tão pequenininho, como que ele teve força? Fala se não é Deus. Como que ele teve força se ele não estava conseguindo andar com a... Como que fala? Com a armadura que queriam dar para ele? Ele ficou desconfortável. Como que ele teve força para pegar uma espada de um gigante? Fala se não é Deus. Quando eu leio aqui, eu falo assim, gente, mas ficou pesada a roupa para ele, né? Ficou grande para ele e tal, ia atrapalhar ele, a armadura e tal. E de repente, ele consegue tirar a espada. Davi correu, pôs-lhe os pés sobre ele e desembainhando a espada do filisteu. Ele era um gigante, eu imagino que a espada dele devia ser bem grande.
E o pequeno Davi pegou a espada e passou no pescoço do cara, do gigante. Terminando de matar ele, arrancou a cabeça dele. Fala se não é Deus. Tem coisas que a gente vai fazer, que a gente vai olhar depois que passar e vai falar assim, cara, era Deus comigo, porque eu não ia aguentar aquela espada. Eu não ia conseguir fazer se não fosse Deus. Eu, por mim, não tenho essa força. E isso é um dos pontos positivos, é a gente reconhecer que a gente é dependente de Deus. Que sozinho a gente pode ser forte, a gente pode... mas pode não ter sabedoria. A partir do momento que Davi reconheceu que ele não era forte o suficiente para aquele filisteu, mas que ele foi no nome do Senhor, ele reconheceu que ele dependia do poder divino para vencer. E isso não é só na guerra, não é só... Isso é em tudo na nossa vida, que a gente reconheça o poder e a soberania de Deus sobre a nossa vida. Seja em situação grande, seja em situação pequena, eu não sei qual que é o gigante que aparece na sua vida. Eu sei que todo mundo tem uma luta. Mas eu quero te falar que quando o Senhor está na frente, Ele guia e Ele luta por nós. Família, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Eu quero finalizar dizendo que não importa que as pessoas apontem, falem, pensem sobre vocês, sobre mim. O importante é a gente seguir firme no nosso propósito. Por mais que chamaram Davi de presunçoso, falando que ele era mau, que ele não era capaz, ele seguiu firme no propósito dele. Que a gente não seja esses crentes mimimi. Qualquer coisinha, um olharzinho, sabe? Já machuca, já entristece, já quer sair da igreja. Não! Continua firme no propósito, a gente precisa continuar firme no propósito. E todos os nossos problemas colocar na mão do Senhor, porque Ele cuida de tudo. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês puderem fechar os olhos de vocês, vamos agradecer nosso devocional? Querido Deus, muito obrigada por abrir os nossos olhos para a nossa dependência em Ti. E que a gente declare que a nossa força não vale nada se o Senhor não estiver conosco. E a gente precisa reconhecer isso com humildade, não da boca para fora, mas com atitudes. Obrigada, Senhor, por esse privilégio de poder ler a Sua palavra, de compartilhar com os nossos irmãos, da gente poder estudar junto. Obrigada, meu Deus, porque a gente tem acesso à Tua palavra. Obrigada por abrir os nossos olhos. E que a gente seja sempre humilde e dependente de Ti, Senhor. Deus, peço que o Senhor continue nos guardando, nos livrando, nos cobrindo, Senhor, com a Tua graça e a Tua bondade. É o que eu Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, família. Guarda esse devocional aí no coração. Se você precisar dar uma palavra para alguém, né? Ou para alguma situação que possa surgir, possivelmente, na sua vida, creia que Deus está no controle de tudo. E se Ele falar vai com medo mesmo, mas vai. Seja forte e corajoso. E vai. E é isso que eu senti de compartilhar com vocês. Lembrando que toda segunda-feira e toda quarta-feira, às 7 horas da manhã, tem devocional. Em breve a gente vai começar com devocional dia de sexta-feira também. Mas isso eu vou confirmar com o Santi aqui a data certinho e a gente fala com vocês, tá bom? Deus abençoe, um beijo bem grande no coração, fica com Deus!